Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a sua vida de maneira grande e poderosa. Nós vamos fazer a oração inicial. Se você não preparou aí um pouquinho de azeite, ou então um pouco de óleo, prepare na tua casa, vai lá na cozinha, pega lá, bispo, eu esqueci, pega lá um pouquinho de óleo, eu vou consagrar o óleo, eu vou consagrar o azeite, e pela fé, eu vou ungir, em nome de Jesus, o alto da tua cabeça, as tuas mãos e os teus pés, para que Deus venha cercar todas as áreas da tua vida. E aonde o mal tiver, ele vai bater em retirada no nome de Jesus. Amém? Na sexta-feira também nós estamos fazendo aquele propósito para libertação do vício. Você que tem problema de vício de cigarro, vício de bebida, vício de droga. Bispo, graças a Deus eu não tenho problema nenhum de vício, mas eu tenho um familiar que está se acabando no vício. Então pega aí na tua casa um pouquinho de sal, pega aí o sal aí, eu vou consagrar o sal e eu vou dizer como você vai usar. Jesus disse, bom é o sal. E nós estamos fazendo esse propósito da libertação em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Eu vou orar em nome de Jesus. E você aí na sua casa, você vai participar dessa sala de oração com a sua fé. Você não vai assistir a sala de oração, você vai participar. Porque se você apenas assistir, você vai ficar olhando para a tela e vai sair do mesmo jeito que você entrou. Mas eu tenho certeza que se você participar com a sua fé, você sai nessa noite levando a tua bênção, levando bênção para a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Se você puder, aí na sua casa, feche os seus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus, porque é na presença de Deus, é buscando a Deus que nós vencemos as batalhas. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo o que nós pedíssemos na oração, crendo nós alcançaríamos, crendo nós receberíamos. Eu imagino que você veio nessa noite para a sala de oração porque você precisa do agir de Deus na tua vida. Então vamos agora orar, vamos falar com Deus, poderoso Deus e Pai. Em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Deus, é que nesse momento, meu Pai, nós entramos na presença do Senhor em oração. E fazemos, meu Pai, com toda a nossa fé. Fazemos, meu Deus, com toda a certeza do nosso coração, meu Pai. Pois a tua palavra diz, Senhor, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no Senhor, reunidas no teu nome, Pai, o Senhor estaria presente, o Senhor estaria no meio delas. E nessa noite, meu Pai, de sexta-feira, nessa noite de libertação, de quebra de maldição, meu Pai, nós estamos aqui no teu nome, Jesus. E eu tenho a certeza, meu Pai, da tua presença aqui nessa noite. Por isso agora, meu Deus, eu levanto a minha voz em oração. E eu peço, meu Deus, por cada pessoa que está comigo nessa noite na sala, meu Pai. Eu peço, meu Deus, por essa senhora, por esse senhor, por esse jovem, por essas crianças. Essa pessoa, meu Pai, que para as suas coisas, que para as suas ocupações, os seus afazeres. E ela ora comigo, meu Deus, porque ela precisa da tua mão, meu Pai. Ela precisa do teu socorro. Ela precisa do teu poder, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que vem enfrentando problemas, meu Deus. Problemas que há muito tempo, meu Pai, ela vem tentando resolver. Ela vem lutando para resolver, meu Pai. Mas parece, Deus, que quanto mais ela tenta, mais as coisas pioram. Mais difícil fica a situação, meu Deus. São doenças,
são enfermidades, meu Pai, que essa pessoa vem tomando remédios, que ela vem tratando, vem gastando, meu Pai, e não resolve, pelo contrário, está sempre aparecendo mais um problema de saúde, está sempre aparecendo mais uma enfermidade, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que está enfrentando um problema dentro de casa, é o casamento, meu Deus, que está à beira de uma separação, ou quem sabe já separados, Senhor, por conta do ciúme, por conta da traição, das brigas. É o vício da bebida alcoólica, meu Deus, que está acabando com tudo nessa casa. O vício da droga, o vício do jogo, da pornografia. Meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que de um tempo para cá, Senhor, todas as portas se fecharam para ela. Todos os caminhos se fecharam, meu Deus, e ela não sabe mais o que fazer, meu Pai. Quantas pessoas, meu Deus, que no limite do desespero, elas têm pensado que para elas, Senhor, não tem mais saída, que para elas não tem mais solução. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é a saída. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é a solução. Por isso, meu Deus, eu peço já nesta oração inicial, meu Deus, que a mão poderosa do Senhor, que o poder do Senhor, meu Pai, que na vida desta pessoa, Pai, porque, meu Deus, diante do teu poder, o mal ele bate em retirada. Diante do teu poder, meu Deus, o milagre acontece. O impossível se torna possível. Por isso eu peço, meu Deus, por isso eu clamo, meu Pai, ouve a oração do teu povo. Ouve a oração desta pessoa, meu Pai, que chora, Senhor, que derrama agora, meu Deus, lágrimas de dor, lágrimas de desespero, de sofrimento. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor secará dos nossos olhos toda lágrima. Então, meu Deus, cumpre a tua palavra, Senhor. Entra com providências, meu Deus. Abre as portas nesta noite. Abre os caminhos do teu povo, meu Pai. Esses momentos, Senhor, que nós iremos passar aqui orando, aprendendo, meu Pai, a orientação da tua palavra, que o Senhor, meu Deus, venha estar abençoando a vida desta pessoa, fazendo o que ela não pode fazer, meu Pai, resolvendo o que ela não pode resolver, controlando o que ela não pode controlar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, e na certeza, meu Pai, da tua atenção, na certeza da vitória, na certeza da bênção, na certeza do milagre, Pai, eu entrego, meu Deus, a direção desta sala nas mãos do Senhor. Meu Pai, que tudo que nós fizermos aqui nesta noite seja para que o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Meu Deus, abençoe as pessoas que aqui já estão. Abençoe, meu Pai, aquelas que ainda não puderam conectar. Aquelas, meu Deus, que quando receberam o chamado, quando receberam o convite para esta oração de sexta-feira, meu Deus, nasceu uma fé, nasceu uma certeza no coração delas, meu Pai. Mas de repente, meu Deus, ela está enfrentando uma dificuldade para chegar, para participar do culto, para conectar. Meu Deus, ajuda, traz o teu povo e que todos, meu Deus, sejam tocados, sejam abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo e nas mãos do Senhor. Eu entrego, meu Pai, nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, e na sua casa, louve a Deus agora. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas,
E você perceber que as verdades estão todas erradas. Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que te dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Se você puder aí na sua casa, levante suas mãos para Deus. Sim, comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, todos os meus problemas nas tuas mãos. E eu já te agradeço, Senhor, porque eu tenho certeza, pela minha fé, que o Senhor está trabalhando na minha vida, que o Senhor está tocando na minha vida. E eu vou sair, meu Pai, desta sala no final, levando a minha bênção, levando a minha vitória, levando o meu milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ao nosso Deus seja dada toda a honra, toda a glória, toda exaltação e toda adoração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos nessa noite. Eu tenho certeza que Deus ele já está trabalhando na tua vida. A palavra diz que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que confiam nele. Nós estamos aqui pela fé. Nós estamos aqui pela certeza na palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus já está trabalhando na tua vida. E quando eu terminar essa oração de sexta-feira, você vai sair daqui levando a bênção para a tua vida, para a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência. Boa noite para você que está comigo através do YouTube. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite.
uma palavra de orientação, porque o propósito da palavra de Deus é fortalecer a sua fé e dar direção para você. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dona Mauricéia, boa noite para a senhora. Tudo bem com a senhora? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, ela fortalece a nossa fé e ela nos dá um rumo. Porque quantas são as pessoas que elas estão até orando, mas elas estão perdidas. Elas estão sem saber o que fazer. E quando a gente está sem saber o que fazer, a gente faz besteira. Quando a gente está sem saber o que fazer, a gente toma decisões erradas que no lugar de resolver ou melhorar, piora mais ainda. Por isso é importante você dar ouvidos à palavra de Deus. Amém? Toda sala de oração que eu faço, eu tenho que entregar a palavra. Porque é na palavra de Deus que está a mudança para a tua vida. É na palavra de Deus que está a resposta, a solução que você precisa para a tua vida. Amém? Vou entregar para você uma palavra. Quero mostrar para você também 2 testemunhos de milagres, daquilo que Deus está fazendo na vida daqueles que estão perseverando na palavra de Deus. Amém? E depois nós vamos fazer a oração forte de libertação, a oração forte de quebra de maldição. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 8 e versículo 22. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Lucas 8, 22. Gente, está todo mundo me ouvindo bem? Manuel, tá me ouvindo bem, Manuel? Tá chegando bem o sonho para você? Amém, glória a Deus. Dona Maria José, tá me ouvindo bem, Dona Maria José? Amém, glória a Deus. Amém. Dona Maria Oliveira também está ouvindo bem? Amém, louvado seja. Pessoal que está pelo YouTube, o som está chegando bem também no YouTube, escreve aí para mim, por favor. Como eu não consigo ver o pessoal do YouTube, então você precisa escrever. Quem está me ouvindo bem no YouTube, escreve aí um ok, um sim, para me saber que o som está chegando bem aí para você. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Obrigado, Edmar. Obrigado, Dona Fátima. O som está chegando bem. Obrigado também para Terezinha. Amém. Está chegando bem, então vamos para a palavra. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Eu vou compartilhar minha tela com você, para você acompanhar comigo a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Jesus acalma a tempestade. Lucas 8, 22. Obrigado, Nisa. Marta Guimarães, obrigado. Jaciara, Adelina, Kaline, pessoal que está pelo YouTube. Já está aparecendo para você aí na tela. Vamos meditar aqui na palavra. O texto vai dizer assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. Preste atenção, gente. Passemos para outra margem do lago. Significa sair da onde estavam para um lugar diferente. E sair do lugar que você está, da situação que você se encontra, buscando a Deus, significa sair para algo melhor na tua vida. Significa sair
da doença para a saúde. Significa sair do desespero para a paz interior. Significa sair do casamento que está à beira da ruína, o agir de Deus, restauração. Passar para o outro lado com Deus significa você sair da vida amarrada para uma vida de portas abertas. É isso que Deus ele quer para a tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Deus quer tirar você dessa situação que você se encontra por uma situação muito melhor. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou seja, de afundar. Preste atenção, gente. Eu estou falando para você, nessa noite de sexta-feira, daquilo que Deus quer para a tua vida. Te tirar dessa situação de sofrimento, de tristeza, de humilhação, de aflição que você se encontra, uma vida abençoada. É esse o desejo de Deus. É essa a vontade de Deus. Tirar você do sofrimento que você está passando hoje para uma vida de bênção. Agora, por outro lado, falando agora do mundo espiritual, do outro lado, nós temos o nosso adversário, que é Satanás. Jesus disse que ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. O mal, vendo você lutar por uma mudança na tua vida, o mal vendo você ansiar, desejar sair dessa situação, uma situação melhor, você acha que o mal ele vai ficar de braços cruzados, ou então ele vai bater palma para você porque está vendo você lutar para vencer o seu problema? Não. Assim como você começa a lutar buscando a Deus para ser curada dessa enfermidade, assim como você está lutando para a libertação da tua filha, do teu filho, para a bênção no teu trabalho, para a restauração do teu casamento, o mal, ele vai trabalhar com toda a força para que você não consiga. E a Bíblia está mostrando isso. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco com os discípulos para sair daquele lugar para um outro lugar. Só que a Bíblia diz que no meio do lago se levantou uma tempestade de vento, de onda, que o barco estava quase afundando. Agora, vamos pensar aqui, gente. Lagoa tem onda? Não tem. Lagoa é água parada. Lago é água parada. Então, uma tempestade de vento, de onda, no meio da lagoa, no meio do lago, não é normal. O que eu quero dizer para você nessa noite? Para você parar e pensar, toda essa amarração que está na tua vida, todos esses fracassos sucessivos aí na tua vida, não são normais. Problemas, gente, todos nós enfrentamos problemas. Mas existe uma diferença entre o problema da vida, o problema natural, e quando por trás do problema tem demônios, tem ataques espirituais, tem bruxaria. Quando o problema, ele é um problema
normal, natural, se é que podemos chamar assim, você luta um pouco mais, você se esforça um pouco mais, você resolve. Mas quando o problema é espiritual, ou seja, quando por trás tem espíritos malignos agindo. Ah, bispo, mas eu não acredito nisso. O fato de você não acreditar não significa que não exista. O mal quer exatamente você com essa postura. Ah, eu não acredito. Por quê? Porque ele vai fazer festa na tua vida e você vai achar que essa vida de sofrimento, que essa vida de derrota, que essa vida de fracasso, que essa vida de humilhação é normal. A ponto de você pensar assim, não, eu nasci para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer. Mas tem um mal que está aí que quer que você sofra. Jesus estava indo para o outro lado. E do nada, numa água parada, num lago, numa lagoa, se levantou tempestade a ponto de fazer ondas e afundar o barco. Ou seja, o mal, ele se levanta. Mas como eu venço o mal? Com a minha confiança na palavra de Deus. Com a minha fé na palavra de Deus. Escuta o que eu estou te falando. A sua fé, a sua confiança não tem que estar na placa da sua igreja. Ou de igreja nenhuma. A sua confiança não tem que estar em nenhuma religião. A sua confiança não tem que estar no bispo, não tem que estar no pastor, não tem que estar no padre, no sacerdote, no apóstolo. A sua confiança tem que estar em Deus. E confiar em Deus significa confiar na palavra dele. Confiar na palavra dele. Quando eu coloco a minha confiança na palavra de Deus e eu uso a fé, escuta o que eu estou te falando. Não basta somente ter a fé. Eu preciso usar essa fé. Quando eu coloco a minha confiança na palavra de Deus e eu uso a minha fé nessa palavra, o poder de Deus vem sobre a minha vida. E diante do poder de Deus, o mal ele tem que bater em retirada. Diante do poder de Deus, o mal tem que sair. Mas a sua confiança, ela tem que ser posta na palavra. Essa palavra é verdadeira. A sua confiança não tem que estar na palavra do bispo, mas na palavra de Deus. Essa palavra, ela é poderosa, essa palavra é verdadeira e essa palavra é eficaz. Quando eu coloco a minha confiança na palavra e sob, debaixo da palavra, eu começo a usar a minha fé, o poder de Deus vai se manifestar. E diante do poder de Deus, o mal, ele vai sair. E quando o mal sai, a situação muda. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Vamos seguir aqui para a gente orar. Diz assim o texto sagrado, versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. A Bíblia diz assim, tudo cessou e veio bonança. Então lhes disse Jesus, olha isso daqui. Então lhes disse Jesus, onde está a sua fé? Jesus estava dizendo o seguinte, eu estou com vocês, mas vocês precisam crer que eu estou com vocês. E esse tem sido o problema da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas não creem. Elas não creem na palavra. Elas não creem que Deus está com elas. Por isso que quando levanta a tempestade, ela entra em desespero. Quando levanta a tempestade, ela entra em desespero. Por quê? Porque ela não tem a certeza que Deus está com ela
Ela não tem certeza do poder de Deus. Ou seja, se você quer vencer, você precisa crer no teu coração. Não, Deus está comigo. Você precisa crer. Não, a palavra de Deus não falha. Eu estou crendo na palavra. Jesus estava lá no barco. Ou seja, Jesus estava com eles. Mas eles ficaram desesperados. Satanás, minha irmã, meu irmão, quer você desesperada. Satanás quer você desesperado. Porque quando a gente está desesperado, nós mesmos afundamos o nosso barco. Você está entendendo, sim ou não? Quando a gente entra em desespero, Satanás vem e coloca o desespero. Hã? Satanás vem e começa a falar na tua cabeça. Você sabe que aonde mais o inimigo atua é aqui, na mente. Na cabeça da pessoa. Você não vai conseguir. Não vai dar certo. Não tem jeito. Vai acontecer isso de ruim. Vai acontecer aquilo de ruim. Ele trabalha aqui. Ele trabalha na tua cabeça, bombardeando com pensamento de derrota. Sabe para quê? Para você se desesperar. E quando a pessoa se desespera, ela mesmo afunda o barco dela. Quando a pessoa se desespera, ela mesmo afunda o barco dela. Como? De que maneira? Tomando decisão errada. Você já viu alguém no desespero tomar a decisão certa? Não. Quando a pessoa está no desespero, ela mete o pé pelas mãos. Ela faz tudo o que ela não deveria fazer. E no lugar daquela situação, daquela tempestade acalmar, a coisa pior ainda. Jesus disse para os discípulos: onde está a sua fé? Ou seja, é pela sua fé que você vai vencer a batalha. Gente, aprenda uma coisa. Eu posso orar por você, como eu tenho orado todos os dias. Mas você vai ter que lutar a sua batalha. Ninguém vai lutar a sua batalha por você. Ah, bispo, aqui o profeta falou que vai lutar por mim. Mentira, ele não vai lutar por você. Eu vou ter que lutar a minha luta. Você vai ter que lutar a sua luta. Eu posso orar por você, eu posso ensinar a palavra para você, mas a luta você vai ter que lutar. Até porque vão chegar momentos na tua vida que você vai estar sozinho. E aí? Hã? Quando não tiver o bispo para você, e aí o que tu vai fazer? Quando não tiver o sacerdote para você gritar desesperado, o que tu vai fazer? Vai afundar o teu barco. Jesus disse: onde está a fé de vocês? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, usa a sua fé. Eu estou com você. Creia na minha palavra, creia na minha promessa. Jesus disse assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não adianta, gente, crença de boca. Crença de boca não resolve nada. Aprenda a usar a sua fé. Coloca a tua confiança na palavra e começa a usar a sua fé. Começa a ter atitudes de fé. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram abençoadas, mas antes elas usaram a fé. Antes elas tiveram atitude de fé. Eu falei na quarta-feira dos 4 amigos do paralítico de Cafarnaum. E pegaram o amigo e foram até a casa de Jesus em Cafarnaum, e quando chegaram lá não puderam entrar porque a casa estava muito cheia. O que eles fizeram? Colocaram pelo telhado. O que é isso? Atitude de fé. Atitude de fé. É aquela pessoa que vem a dificuldade, mas ela não se abate, porque ela sabe que Deus está com ela, e ela age a fé. Repito, Satanás quer você desesperada. Satanás quer você desesperado, porque você desesperado, você vai afundar o barco. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e a fúria da água e fez-se bonança. Jesus estava dizendo o seguinte: se você usar a sua fé, assim como o mal se levanta, Luiz, ele vai cair derrotado em nome de Jesus.
Assim como o mal tem se levantado na tua casa, ele vai fugir da tua casa. Assim como o mal tem se levantado aí no trabalho, ele vai fugir do teu trabalho, ele vai fugir dos teus caminhos, mas você precisa reagir com fé. Gente, é a maneira como você reage. Se você reage no desespero, o resultado vai ser um. Se você age crendo na palavra, se você age na sua fé, você pode ter certeza, Deus ele vai te honrar. Deus está esperando, Neuza, uma atitude minha de fé. Deus é o verbo, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, Deus é ação. Deus está esperando a atitude de fé minha. E na minha atitude de fé ele vai agir. Deus não responde desespero. Ah, eu vou arrancar os cabelos. Deus não responde desespero. Me mostra na Bíblia onde está Deus respondendo desespero. Deus responde fé. Em uma ocasião, um pai que tinha um filho endemoniado, possesso. A Bíblia diz que uma hora o demônio pegava o rapaz e jogava no fogo para matar. Outra hora pegava ele e jogava na água para matar. O mal que é você, acabado. E esse pai levou o filho até os discípulos e os discípulos não puderam fazer nada. E Jesus disse assim, Lindalva, ei Lindalva, estou orando por você, hein? Levanta a tua cabeça, mulher de Deus. Não dá gosto para Satanás, não. O maior que está contigo. Amém? Em nome de Jesus. Esse pai foi desesperado até Jesus e disse, se tu podes, faz alguma coisa. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível. Deus não responde desespero, Deus responde a fé. Por isso Jesus disse, aonde está a fé de vocês? Se levantou essa tempestade, você vai vencer essa tempestade, não é arrancando os cabelos da cabeça, não é desesperado, não é querendo morrer, não é falando besteira, ah, Deus não está comigo, Deus não está me ouvindo, não, é com a sua fé. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que você está buscando aqui. O Deus que pode todas as coisas. Creia no teu coração na palavra dele e começa a usar a sua fé. Não aceita o inimigo na tua saúde. Ele entrou, ele vai sair. Não aceita o inimigo destruindo aí na tua casa. Ele entrou na tua casa, ele vai sair da tua casa. Não aceita ele amarrando a tua vida, amarrando o teu trabalho. Se ele entrou para amarrar, ele vai sair e vai desamarrar. Mas vai ser através da fé. Amém? Você entendeu essa palavra, sim ou não? Jesus disse, onde está a sua fé? Jesus estava dizendo assim, você vai vencer, mas é com a sua fé. Eu vou orar em nome de Jesus, eu vou orar forte nessa noite. E aí na tua casa, se você crer, você vai orar junto comigo. Você vai pedir a Deus para tocar na tua saúde, para tocar no teu emocional. Quantas pessoas eu tenho atendido com crises de ansiedade, pessoas que choram noite e dia. Esse espírito maligno que está na tua alma vai sair. Esse espírito maligno que está colocando medo, medo do dia, medo da noite, medo de tudo, vai sair. E você vai ficar bem para a glória de Deus. Amém? Se você crê, diga assim comigo, em nome de Jesus, eu vou vencer pela minha fé. Declara com fé, vamos lá, gente. Em nome de Jesus, eu vou vencer pela minha fé. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu vou colocar para você aqui agora dois testemunhos. Dois testemunhos e depois nós vamos fazer a oração de libertação. Se você não preparou o óleo, se você não preparou o azeite, corre rapidinho lá na cozinha, pega um pouquinho de óleo, pega um pouquinho de azeite, que eu vou ungir. Já preparou aí, Lindalva? Tá aí? Tá preparado o óleo aí? Então tá bom, eu vou consagrar. Já preparou 1 litro já, né? Eita, meu Deus do céu, aí é benção total, glória a Deus. Eu vou consagrar o óleo, o azeite. Tô vendo aqui a dona Mauricéia aqui, tá com...
Me vou pedir um pouco para mim desse aí. Eita, meu Deus, dona Mara também. Vou colocar os 2 testemunhos e depois nós vamos consagrar o óleo, eu vou ungir você e fazer a oração de libertação. Presta atenção, gente, nesses 2 testemunhos. É um testemunho, 2 testemunhos da Bahia. Um testemunho de cura, uma criança que estava há dias no hospital internada, e a mãe me pediu oração porque os médicos não descobriam a causa. Marie, tô orando por você, hein? Marie de Louveira, não é isso? Tô orando pela tua vida, em nome de Jesus. Essa criança estava há dias internada e o médico não descobria a causa, vó Lisinete. Não descobria. Ela pediu oração. Quem estava no culto de sexta-feira passada aqui? Quem estava? Você lembra de uma mãe que estava com uma criança que eu perguntei, você está no hospital? Ah, estou aqui. Ela estava com a bebê no hospital e eu estendi a mão, fiz a oração. No sábado a criança foi para casa e está bem. Eu vou mostrar para vocês testemunho. Um outro testemunho de um casal que está com problemas. E Satanás é tão sujo, porque o problema de casal, o problema de casamento afeta o marido, afeta a mulher, afeta a criança, afeta todo mundo. A criança estava com ódio do pai. Ódio do pai. E o pai ficou desesperado e a mãe dele participa aqui comigo. E ela clamou, orando, pedindo. No outro dia, quando ele voltou, aquela criança era outra. Porque quando o mal sai, as coisas mudam. Vamos ouvir esses 2 testemunhos e depois nós vamos para a oração no nome de Jesus. É um testemunho da cidade de Monte Santo, na Bahia, e o outro testemunho da cidade de Irecê, também na Bahia. Vamos ouvir esses 2 testemunhos. Bom dia, Bispo Marcos. Aqui é a Carla, de Monte Santo, Bahia. Ô, Carla. Meu testemunho da minha filhinha que estava internada no hospital com alergia, que ela se internou na terça-feira. Aí eu pedi oração para ela, lhe mandei mensagem pedindo oração por ela. Na sexta-feira eu estava na sala de oração e você orou por ela novamente e me disse que ela ia ter alta no sábado mesmo, que era no outro dia. E pela honra e a glória do Senhor, minha filha teve alta. E Amém. tá boa, estamos em casa, graças a Deus. Que ela está bem, está se alimentando bem, graças a Deus. E pela honra e a glória do Senhor, só agradecer. Só tenho a agradecer agora. Amém. A paz do Senhor, Bispo Marcos. Paz, dona Lourdes. Estou ligando aqui para agradecer a Deus e agradecer o Senhor pelas orações que fez para Leandro, que eu sei que o Senhor orou. Ontem, meio-dia, eu pedi ao Senhor chorando, porque a mãe de Leonardo foi embora com o cara, passou. Aí o menininho ficou morando com o Leandrinho, tinha 7 anos. Quando ela voltou, ela entrou, botou um advogado, carregou o menino. Com 7 anos que meu filho estava criando ele. Aí meu filho entrou em desespero, chorando por causa do filho. Aí Landinho entregou o menino. Aí Landinho foi visitar a criança, quando chegou lá o menino não queria nem chegar perto dele. Com medo, ficou com tanto medo que Landinho disse que ficou impressionado do medo que ele ficou do pai, que ela fazendo a cabeça da criança. Aí ele veio desesperado, aí pediu para mim, pediu o pastor para orar por o filho dele. Aí eu falei com o senhor ontem, eu estava chorando. Quando foi hoje de manhã, 6 horas, o senhor entrou na oração das 6 horas. Aí eu entrei junto com o Senhor, clamei a Deus. Aí eu falei, Senhor, se esse bispo Marcos for um homem usado por Deus, eu sei que ele é. O Senhor vai fazer um milagre sobre a vida do filho de Leandro, para tirar essa amargura de meu filho. Aí quando foi... Mais tarde, pastor, ele foi lá na casa da mulher que mora em um município. Quando chegou lá, disse que quando o menino viu ele,
recebeu abraçando o pai e falando: pai, eu te amo, pai, eu te amo. Glória a Deus. Aí não foi um poder de Deus, pastor, através do Senhor? Eu agradeço a Deus primeiramente e o Senhor que me atendeu, e Deus ouviu as preces do Senhor, e o filho dele voltou a mesma alegria com o pai. Eu não falei meu nome, eu sou aqui da Bahia. Eu sou aqui da Bahia, eu sou inscrita no canal de oração do Senhor. O senhor conhece que meu nome é Lourdes. Já dei um testemunho aí, estou dando esse outro testemunho para engrandecer o nome do meu Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Gente, eu pergunto, tem dinheiro que pague isso? A mãe já estava há quase uma semana no hospital e os médicos não descobriam que a criança tinha. Ela pediu oração, nós oramos por ela. Na semana passada, quem estava aqui no culto viu, pelo menos ouviu quando eu falei com ela, ela estava com uma criança aqui na vídeo, e eu perguntei, você já está em casa? Não, bicho, a gente está no hospital ainda. E nós oramos, no sábado a criança foi para casa e está bem. A dona Lourdes, lá de Irecê, separação do filho, a mulher levou a criança, depois de 7 anos com o pai, a criança não queria nem chegar perto, com ódio do pai. Isso não é normal. Ela falou comigo, eu orei, ela orou comigo. Olha só a importância de você usar a sua fé. Eu posso orar por você, como eu vou orar, mas você precisa usar a sua fé. Porque não adianta eu orar por você e você mesmo não ficar parado esperando cair do céu, não. Jesus disse, usa a tua fé. Se você usar a tua fé, a tempestade vai cessar. Ela orou comigo. No mesmo dia, o filho dela foi lá visitar a criança, e aquela criança que estava com ódio no dia anterior, já correu e abraçou o pai e disse, pai, eu te amo. Quando nós usamos a nossa fé, o mal bate em retirada. Diante do poder de Deus, o impossível se torna possível. Por isso eu falo para você, persevera na tua fé. Persevera na tua fé. Deus não faz mágica, não. Deus faz o milagre, é passo a passo, persevera. Eu digo uma coisa para você sem medo de errar. Se você perseverar buscando esse Deus, em breve você vai estar contando também o seu testemunho. Amém? Glória a Deus. Falando em testemunho, se você tem o seu testemunho para contar, bispo, eu fui curado, fui liberta, eu recebi uma bênção aqui para minha casa, não deixe de contar o seu testemunho. Tudo que Deus faz é para que ele seja glorificado. Não guarda para você aquilo que Deus fez na tua vida. Tudo que Deus faz é para que ele seja glorificado. Quando você conta o seu testemunho, você está glorificando a Deus, você está ajudando outras pessoas. E quando você glorifica a Deus, Deus ele te dá muito mais, Deus te abençoa muito mais. Está aparecendo aí o WhatsApp do testemunho. Bispo, eu tenho um testemunho para contar. Quando terminar o culto, hoje, ou então amanhã durante o dia, procura um lugar silencioso aí na tua casa, você vai gravar um áudio, 1 minuto e meio, 2, estourando 3 minutos, não pode ser muito longo, senão não tem como eu mostrar aqui. Você vai falar o teu nome, a cidade de onde você está orando e vai contar a tua bênção. Você vai glorificar a Deus. Deus vai te dar muito mais no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega aí na tua mão aí o vidro com azeite, o litro do óleo do azeite. Apresenta para Deus, aí eu vou consagrar, vou fazer unção e vou orar forte em nome de Jesus. E o mal vai sair, o mal vai bater em retirada. Apresenta para Deus aí, quem tem o azeite, o óleo, seja, apresenta para Deus. Fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço, Pai, abençoa e consagra esse azeite, esse óleo. Essa pessoa em casa agora, Pai, ela levanta para o Senhor, ela apresenta para o Senhor. Pai, o Senhor disse na tua palavra que tudo é possível ao que crer. E nós cremos, Senhor. Por isso, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, que não seja, meu Pai, mais um simples óleo, mais um simples azeite. Não, meu Pai.
mas que seja a partir de agora, pela minha fé, o teu poder, o teu espírito, a mão do Senhor, meu Pai. E quando, meu Deus, eu ungir o alto da cabeça, as mãos, os pés desta pessoa, Pai, eu peço o poder do Senhor tocando aí na vida dela. E se tem algum mal, se tem doença, se tem dor, se tem enfermidade, se tem bruxaria, se tem olho grande, se tem inveja, que todo mal venha sair, meu Pai, através do poder do nome de Jesus e dessa unção da Santíssima Trindade. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Pela fé, eu vou ungir agora o alto da tua cabeça, vou ungir as tuas mãos e eu vou ungir os teus pés. A unção da Santíssima Trindade. Deus, ele vai cercar todas as áreas da sua vida com poder. E aonde o mal tiver, ele vai sair no nome de Jesus. Amém? Pela minha fé, eu unjo agora o alto da sua cabeça com a unção de libertação e de quebra de maldição. Coloca do óleo, do azeite aí na tua cabeça. Em nome de Jesus, recebe unção de libertação no alto da tua cabeça. No nome do Senhor Jesus Cristo, pela minha fé, eu unjo agora as suas mãos com a unção de libertação. Coloca o óleo, o azeite aí nas suas mãos. Passa as mãos assim uma na outra no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, pela fé, eu unjo agora os seus pés. Unge aí o teu pé direito agora. Unge agora o esquerdo em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quem tem foto da família aí, unge a foto da família. Quem tem fotografia da família, unge em nome de Jesus. E cada um que você unge, Deus toca neles agora. Se você tem peça de roupa, unge a peça de roupa também. Bispo, eu estou com a peça de roupa aqui do meu familiar. Unge aí a peça de roupa no nome do Senhor Jesus. E eu vou fazer agora a oração da libertação. Eu vou pedir para você permanecer sentada, sentado. Por quê? Pode acontecer que na hora da oração de libertação, pessoas que os espíritos malignos estão no corpo dela, pode acontecer da pessoa se sentir mal. Mas desde já eu digo para você, não fica com medo, o mal vai sair sem manifestar. Ele vai embora no nome de Jesus. Mas pode acontecer de você sentir o teu corpo pesado, sentir arrepio, bispo, eu senti uma dor de cabeça, eu senti algo estranho no meu corpo. Pode acontecer do momento da oração de pessoas sentirem ânsia de vômito. Pessoas que comeram comida trabalhada, que beberam alguma bebida que foi trabalhada para os espíritos. Não fique com medo, é libertação. Esse mal vai sair do teu corpo. Esse mal vai sair da tua casa, esse mal vai sair dos teus caminhos, vai ter libertação nessa noite no nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa, feche os seus olhos, eu vou estender a minha mão, e pela minha fé, eu vou estender a minha mão para a tua vida. E aonde o mal tiver, ele vai sair no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, está escrito na tua palavra, Senhor. O Senhor veio a este mundo para desfazer todas as obras de Satanás. Meu Pai, como servo do Senhor, como profeta do teu altar, eu estendo agora, meu Deus, a minha mão e pela minha fé, Senhor, eu coloco a minha mão agora, meu Deus, sobre o alto da cabeça dessa mulher.
Eu coloco a minha mão, meu Deus, sobre o alto da cabeça deste homem. E eu peço, Pai, entra agora com o teu poder, meu Deus. Entra com o teu poder agora em forma de fogo na vida desta pessoa, do alto da cabeça até os pés. Meu Deus, comece a passar, meu Pai, nos pensamentos desta pessoa. Comece a passar no emocional dela, meu Pai. Meu Deus, toca no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos desta pessoa. Meu Deus, toca agora da cabeça até os pés. E aonde tem o mal alojado, aonde tem o mal escondido, aonde tem bruxaria, aonde tem feitiçaria, aonde tem magia negra, aonde tem olho grande, aonde tem inveja, aonde tem o mal espiritual alojado no corpo desta pessoa, atuando na vida dela, eu ordeno agora, sem manifestar, comece a soltar o corpo dela, comece a soltar o corpo dela, comece a soltar a vida dela. Você que está colocando um peso no corpo dela, você que está colocando um arrepio, você que está colocando um calafrio, ela está sentindo agora um mal-estar no corpo dela. É você, Satanás, que está na vida dela, é você que está colocando essa doença, é você que está colocando essa enfermidade, é você que está colocando essa crise de ansiedade, é você que está colocando essa depressão, esse medo, esse nervosismo, essa insônia, é você que está colocando esse desespero no coração dela, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu me levanto agora em oração contra todo mal, e eu uso, meu Deus, a minha autoridade espiritual, pela minha fé, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno bruxaria, vai saindo do corpo desta pessoa, você espírito maligno que foi pago em uma sexta-feira, fizeram um trabalho lá na encruzilhada, fizeram um trabalho no cemitério, na Mata Virgem, em uma sexta-feira, o nome dessa pessoa foi colocado lá na boca do santo, o nome dessa pessoa foi colocado lá no pé do espírito, e você entrou no corpo dela, entrou na casa dela, entrou nos caminhos dela, e a vida dessa pessoa está toda atrapalhada, está toda amarrada, está tudo dando errado, porque você, espírito maligno, você que está aí no corpo dela, é você que está colocando essa doença que ela toma remédio e não resolve, é você que está colocando essa enfermidade que ela vem tratando e não tem jeito. Eu te ordeno, solta o corpo dela agora, eu te ordeno, sai de dentro da casa dela, sai do meio desse casal, espírito maligno que foi pago para separar, espírito maligno que foi pago para esfriar, fizeram um trabalho com cachaça, com champanhe, com charutos, fizeram um trabalho com velas pretas, velas vermelhas, e foi colocado a peça íntima dessa mulher, a peça íntima desse homem para esfriar esse casamento, para o marido virar a cabeça, para a mulher virar a cabeça. E você, demônio, você, espírito maligno, você está no meio desse casal, esse casal se quer, esse casal se ama, mas não dá certo, é só briga, é só problema, é só confusão. Eu te repreendo agora, eu te repreendo e eu te mando, sai agora do meio desse casal, sai desse casamento, sai de cima dessa cama, vai saindo agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, entra com teu poder aí nessa casa, meu Pai, entra com teu poder agora nos quatro cantos desta casa, entra com teu poder, meu Pai, nessa família, e toda a feitiçaria lançada nesta casa, toda praga, toda maldição jogada nesta casa, todo trabalho enterrado nesse quintal, toda bruxaria jogada nesse telhado, no portão de entrada desta casa, para virar essa família de ponta cabeça, para colocar briga todo dia, para colocar o pai contra o filho, a mãe contra a filha. Eu quebro agora pela minha fé todo mal, eu quebro agora toda a feitiçaria, eu quebro toda a maldição, eu quebro toda a praga nesta casa. Eu ordeno, sai daí agora, espírito da briga, espírito da confusão, espírito maligno, causador do vício da bebida alcoólica, você que está na vida da filha, você que está na vida do filho, você que está no marido, que está na esposa, você que está destruindo essa família através do vício da bebida, através do vício do crack, da maconha, da cocaína.
agora, vai saindo agora, vai saindo da vida dela, vai saindo da vida dele. Ô poderoso Deus, envia, Senhor, do teu poder agora, envia fogo do Espírito Santo, meu Pai, e vai queimando, 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 queimando todo mal aí no corpo desta pessoa, todo mal no emocional dela, todo mal dentro da casa dela, todo mal no trabalho, todo mal nos projetos, nos caminhos desta pessoa, o tranca-porta, o tranca-caminho, o trabalho dessa pessoa está tudo amarrado, o comércio dela está amarrado, ela não consegue trabalhar, ela não consegue vender, ela não consegue se estabelecer em um lugar, porque você quer ver ela sofrendo, quer ver a vida dela destruída, mas eu quebro a tua força nessa noite, eu quebro a tua força nessa noite, e eu ordeno pela minha fé, saia do corpo dela, saia da casa dela, saia da vida dela, saia todo mal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as mãos aí na tua casa para Deus, levante as duas mãos para Deus com toda a sua fé, repita assim comigo: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe as minhas mãos, consagra as minhas mãos com o teu poder, consagra as minhas mãos com fogo do Espírito Santo, e quando eu colocá-las sobre a minha cabeça, que o poder do Senhor venha na minha vida, na minha casa, nos meus caminhos, no meu emocional, e todo mal saia agora, em nome de Jesus. Fica com as mãos levantadas, deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa e consagra essas mãos, abençoa e consagra essas mãos. Coloca, meu Pai, nas mãos desta serva, deste servo do Senhor, a unção do Espírito Santo. Que essas mãos sejam brasas vivas, que essas mãos sejam labaredas, e quando esta pessoa colocar no alto da cabeça, meu Pai, que toda a força do inimigo na saúde dela, dentro da casa dela, na vida dela, seja quebrada em nome de Jesus. Eu abençoo as tuas mãos. Coloque as mãos no alto da tua cabeça, as duas mãos abençoadas no alto da tua cabeça. Não diga nada, pensa só em Deus. Pensa só em Deus agora. O poder de Deus está tocando aí no teu corpo, da cabeça aos pés. O poder de Deus está tocando no teu emocional. A luz do Espírito Santo está passando aí dentro da tua casa agora. O poder de Deus está passando, está varrendo os teus caminhos agora. E todo mal é quebrado. Todo mal é quebrado. Satanás, a tua força é quebrada. A tua força é quebrada. Solta agora a saúde desta pessoa. A tua força é quebrada. Solta o emocional dela. Solta a casa dela. Solta o casamento dela. O trabalho dela. A vida dela. Você vai sair agora. Você vai embora agora, levando toda a doença, toda a enfermidade, levando todo o sofrimento, todo o desespero, toda a perturbação, toda a confusão. Vai sair agora. Diga assim comigo: em o nome de Jesus, eu ordeno pela minha fé todo o mal, o meu corpo, o meu emocional, de dentro da minha casa, da minha família, dos meus caminhos. Diga: vai sair agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos da tua cabeça com fé e diz: saia. Lança fora pela fé essa dor, essa doença no teu corpo, na tua alma. Sai. Lança fora pela fé todo o mal, toda a confusão aí de dentro da tua casa. Saia. Lança fora da tua vida toda a miséria, toda a amarração. Sai. Sai e sai. Em nome de Jesus. Respira profundo aí na tua casa agora. Diga: não volte mais. Diga: não volte nunca mais.
em nome de Jesus. Seja liberta agora. Seja liberta. Seja livre de todo mal agora. Seja livre de todo mal agora. Seja liberta no teu emocional. Seja liberto no teu corpo. Seja liberto aí na tua casa. Recebe bênção de libertação. Recebe bênção de libertação. Pai, eu estendo a minha mão mais uma vez e eu declaro em ato profético. Eu profetizo em nome de Jesus. Em ambiente de fé, atos proféticos se tornam decretos. Eu profetizo em nome de Jesus, seja curada, seja curado. Recebe saúde no teu corpo. Recebe saúde aí no teu corpo agora. Recebe saúde e paz na tua alma. Seja liberta dessa aflição, desse desespero, dessa angústia, desta amargura. Recebe libertação no teu emocional. Recebe libertação dentro da tua casa. Que essa confusão, que essa tempestade aí dentro da tua casa cesse a partir de hoje. Que haja paz no teu casamento, que haja paz dentro da tua casa, que haja paz aí na tua família. Eu profetizo em nome de Jesus. Que as portas que estavam fechadas, os caminhos que estavam trancados, sejam abertos. Sejam abertos. Se você crê, recebe a tua bênção. Se você crê, toma posse da tua bênção. Recebe aí agora na tua casa. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado seja o teu nome, Jesus. Eu agradeço ao Senhor pela libertação espiritual do teu povo. Eu agradeço, meu Deus, pelos enfermos curados, pelas almas, meu Deus, curadas nesta noite. Eu agradeço, meu Pai, pela paz que entra nessa casa a partir de agora, pela restauração desse casamento, meu Pai, pelas portas que o Senhor abre. Se você crê, não peça mais. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Fala para Ele, obrigado. Agradece por aquilo que você pediu. Eu não sei o que você pediu, você sabe o que você pediu. Então agradece. Agradece pela tua saúde, que você recebe saúde. Agradece pela paz dentro da tua casa e a paz entra aí na tua casa. Agradece pela tua vitória, pela tua bênção. E a tua bênção chega nessa noite. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o teu nome, Jesus. Aí na tua casa agora, você não vai pedir mais nada. O que você tinha que pedir, você pediu. Agora você vai entregar a tua vida para Jesus. Você vai dizer para Ele, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Você vai dizer, Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, Pai. Porque eu entendi, meu Pai, que sem o Senhor eu não vou conseguir nada. Que sem o Senhor eu não posso nada. Entrega a tua vida para Ele. Entrega a tua vida para Ele. Faz essa oração agora, entregando a tua vida para Ele. Faz essa oração agora e fala para Ele, Pai, eu vou te buscar a partir de hoje de todo o meu coração. Porque eu sei, Pai, que no Senhor está a saída para a minha vida.
No Senhor está a solução para a minha vida. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor, Espírito Santo. Tua graça nunca falha. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Canta esse louvor aí na tua casa. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, glória a Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. De Deus. Glória a Deus. Que me guie em meio ao fogo. Que me guie em meio ao fogo. Na escuridão, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai. Sei que és meu Pai. E amigo és. E amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Abra o teu coração e louve a Deus agora, povo de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Com todo fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu vai louvando a Deus, gente. Deus, ele habita no meio do louvor. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá. Me seguirá. Me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Vai louvando a Deus. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Aleluia. Me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos. Senhor.
Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu nome, Pai. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, meu Pai. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos a nossa casa. Que o Senhor esteja à frente, Pai. Que o Senhor esteja no controle de tudo. Que o Senhor venha fazer aquilo que nós não podemos. Que o Senhor venha controlar aquilo que nós não podemos controlar. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de a Deus. bondade de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, toda adoração e toda exaltação. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, Senhor. Porque eu sei que o Senhor abençoou o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Olha para mim aqui. Pessoal que está aqui na vídeo. Quem está se sentindo bem? Faz assim, bispo, eu estou bem, bispo. Quem está bem? Bispo, eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo em paz. Bispo, eu sinto, bispo, que um mal saiu aqui de cima de mim. Eu estou bem. Amém. Ô Maria, tá bem? Vai ficar bem, meu filho. Vai ficar bem para a glória de Deus. E eu ainda vou ver você aqui em Campinas, um domingo desse, dando teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém? Pessoal que está pelo YouTube, escreve aí, eu não consigo ver. Então escreve, quem está bem, bispo? Eu estou bem, estou me sentindo bem depois da oração. Eu tenho certeza que Deus tocou na tua vida, o mal foi quebrado, as forças malignas bateram em retirada, a presença de Deus brilha na tua casa. Dona Lourdes, está bem, Dona Lourdes? Amém, glória a Deus, louvado seja. Dona Isabel, me diz aí, Dona Isabel, você está bem? A Lúcia Silva está dizendo aqui, tô bem, glória a Deus. Dona Isabel, tá bem também? Louvado seja. Minha avó Lisinete, tá bom, vó? Eita, glória a Deus, louvado seja. Deixa eu ver o pessoal aqui no YouTube aqui. Eliane Almeida, glória a Deus. Sirlene Lena, amém. Marta Guimarães. Dona Fátima, eita, glória. Tá bem, Dona Fátima? Assim que eu quero ver a senhora bem, feliz, em nome de Jesus. Marta Guimarães, estou sentindo bem. Eliane Almeida, estou bem, glória a Deus, amém, amém. Eu tenho certeza, gente, que o poder de Deus, ele tocou aí na tua vida. Você vai dormir bem nessa noite. E você vai ver, Mari Silva, estou bem. Tá bom, Mari, Deus abençoe a tua vida. Você vai ver resultados a partir de hoje dessa oração. Agora deixa eu falar para você uma coisa, rapidamente, já vou terminar já. Já vou terminar. A libertação não é somente uma oração, não, é um processo. Amém? Não adianta só você vir, participei de uma oração, tá bom, acabou. Não. Libertação é processo, ou seja, é passo a passo. Cada sexta-feira que você vai participando, você vai ouvindo a palavra, você vai se envolvendo com as coisas de Deus, a luz de Deus vai brilhando na tua vida, e à medida que essa luz vai intensificando na tua vida, o mal vai ficando pequeno, vai ficando para trás, vai caindo, vai saindo, e chega uma hora que você diz assim, puxa vida, eu que estava precisando de ajuda, agora eu já estou conseguindo ajudar outras pessoas. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Por isso eu falo para você, pega firme toda sexta-feira, nesse culto, né, de libertação, nessa sala de oração de libertação, é aí na tua casa, o culto aí na tua casa, você não precisa sair para a rua, nada, aí na tua casa, você tem a palavra, você tem a oração forte, você tem o louvor, a bênção de Deus,
Toda sexta-feira, vem para a libertação. E junto com a campanha de sexta-feira da libertação, o culto de domingo, o culto de fortalecimento espiritual, o culto de adoração a Deus. Procura juntar principalmente esses dias. Sexta-feira, mas domingo. Ah, bispo, eu faço a campanha de quarta-feira e domingo. Bispo, eu faço a campanha de segunda-feira e domingo. Por quê? O domingo é o dia que nós buscamos fortalecimento espiritual. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha espiritual. E para você vencer a batalha espiritual, você precisa estar fortalecida espiritualmente com a presença de quem? De Deus. No domingo, eu vou estar fazendo 2 cultos. Vou fazer o culto presencial de manhã cedo aqui em Campinas, São Paulo. Você que mora aqui em Campinas, você que mora aqui nas cidades, aqui no entorno de Campinas, vem para o culto presencial. 8 horas da manhã, aqui no centro de Campinas, na rua Regente Feijó, 595, aqui no auditório do Hotel Eurosuite, bem aqui no centro, próximo aqui do Terminal Central. Quem é de Campinas aqui conhece. Regente Feijó, 595, aqui no auditório do Hotel Eurosuite, domingo, 8 horas da manhã. Se você pode estar no culto presencial, vem domingo de manhã. Bispo, eu moro em outra região, eu moro em outra cidade, eu moro em outro estado, em outro país. Logicamente, não tem como você estar aqui no culto presencial, não tem problema. 8 horas da noite, eu vou vir na mesma fé para fazer o culto de fortalecimento espiritual e a oração pela família. 8 da noite. 8 da noite na mesma fé. Na mesma fé, eu vou vir fazer esse culto de domingo. Pega firme. Eu vou falar para você uma coisa sem medo de errar. Sem medo de errar. Por aquilo que eu tenho visto em todos esses anos pregando a palavra. São mais de 40 anos que eu prego o evangelho. E o que eu tenho visto nessa caminhada é o seguinte: aqueles que se apegam de todo o coração com Deus, eles vencem. Não quer dizer que eles não tenham problema, não. O problema vem para todo mundo, mas eles vencem. A palavra diz assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. E eu creio nessa palavra. Então persevera no nome de Jesus. Jaciara Barbosa, Deus abençoe a tua vida. Obrigado. Que Deus possa dar muito mais para você no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Domingo agora, consagração do dizimista. Segundo domingo, Santa Ceia. E no último domingo, batismo nas águas. Bispo, eu entreguei a minha vida para Jesus e eu quero ser batizado. Se prepara, no último domingo eu vou fazer o batismo. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, o primeiro passo que ela dá é batizar nas águas. O batismo não é para você pertencer a nenhuma igreja, é para a salvação da tua alma. Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Último domingo, batismo. Amém? Eu quero fazer a oração agora, gente, para as pessoas que já estão naquele propósito da Arca da Aliança. Nós entramos no último trimestre de 2025, ou seja, os últimos 3 meses do ano, e o ano já vai terminar. A Bíblia vai dizer, em 2 Samuel 6, que a Arca do Senhor que representa ou representava a presença de Deus, a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E diz a palavra que naqueles 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, Obed-Edom e toda a sua família, eles foram abençoados, mas muito abençoados. Nós começamos no dia 1º de outubro um propósito de oração todos os dias. Serão 3 meses de oração. 3 meses que nós vamos estar orando e profetizando todos os dias para quem crê.
saúde, muita saúde nesses 3 meses. Paz e prosperidade. 3 meses de oração, mas não só orando, profetizando. Todos os dias, de manhã cedo, eu, a pastora, vamos lá na arca, colocamos as mãos e profetizamos. Na hora do almoço, de tarde, à noite, todos os dias, porque nós cremos que assim como Deus abençoou a Obed-Edom, Deus vai abençoar a tua vida. Esses 3 últimos meses do ano vão ser os mais abençoados. Vão ser os mais abençoados. O que você vai fazer? Preste atenção no que você vai fazer. Bispo, eu sou dizimista. Eu sou dizimista, bispo, preste atenção. Eu sou dizimista. De tudo que Deus te der durante esses 3 meses, de tudo você vai separar o dízimo. O dízimo é você reconhecer que na tua vida tudo vem da mão de quem? De Deus. Dízimo não é barganha, dízimo não é comprar a bênção, dízimo não é troca com Deus, é você reconhecer que na tua vida tudo vem da mão de Deus. É você reconhecer em ato de fé que Deus é o provedor, que Ele é o Jeová Jireh, que é Ele que abençoa a tua vida. De tudo que Deus te der, você é dizimista, você vai separar o dízimo, você vai estar devolvendo o dízimo. Você vai devolver o dízimo. Ah, bispo, eu já devolvo o dízimo aqui no ministério onde eu vou. Amém, aí é você com Deus. Você deve fazer o que Deus toca no teu coração. Eu convido você para nesses 3 meses abençoar esse ministério. Eu convido você para nesses 3 meses você abençoar esse ministério, porque você vai me ajudar a ajudar mais pessoas e Deus vai te abençoar muito mais. Mas você deve fazer o que Deus tocar no teu coração. Tipo, eu vou estar devolvendo o meu dízimo no propósito da arca. Você vai fazer o dízimo. Ou então, bispo, eu não vou estar devolvendo o dízimo, porque eu devolvo aqui, como eu comentei. Então você vai semear uma oferta de R$31. Por que, bispo, R$31? Representando 31 dias desse primeiro mês profético. Você vai semear uma oferta de R$31. Você vai fazer o seguinte: quando você enviar o teu dízimo, daqui a pouco eu vou colocar o Pix aqui da igreja. Quando você enviar o teu dízimo, você que vai devolver o dízimo. Bispo, Deus tocou no meu coração, eu vou devolver o dízimo. Quando você enviar a tua oferta, a tua semente de fé, você vai pegar o comprovante, você vai mandar para mim no WhatsApp que eu vou te mostrar. Eu vou pegar o teu comprovante, eu vou imprimir. E nós vamos colocar dentro da arca. Essa arca que está aparecendo aí é a arca que nós estamos orando todo dia. Inclusive, eu estou com ela aqui. Deixa eu mostrar para você aqui. Espera aí, só um momento. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está aqui. Ó. A arca está aqui comigo. Está aqui. Está aqui a arca. Já está chegando aqui os nomes, os pedidos. Já está chegando aqui. Você enviou o teu dízimo, você enviou a tua semente de R$31 para abençoar essa obra, para semear nessa obra. Nós vamos imprimir o teu comprovante. Nós vamos colocar aqui dentro da arca. E todos os dias nós vamos orar e profetizar sobre a tua vida saúde, paz e prosperidade. 3 meses de bênçãos, 3 meses de vitória, 3 meses de milagre. Você crê? Bispo, eu creio. Você crê que assim como Deus abençoou a Obed-Edom, Ele tem poder para nesse último trimestre fazer acontecer na tua vida aquilo que não aconteceu em 9 meses? Se você crê, você vai fazer o teu propósito. Bispo, eu vou devolver o dízimo. Quem tem fé para devolver o dízimo, vai devolver o dízimo de tudo. Tudo que Deus te der, você vai tirar o dízimo. Ou então, você vai semear uma oferta nesse mês de outubro de R$31. E não vai te faltar. Não vai te faltar. Deus vai te dar muito mais. Deus vai te dar muito mais. Você crê? Sim ou não? Então, aí na tua casa, levanta as mãos, eu vou orar pelo teu trabalho, eu vou orar pela tua vida financeira, e você vai fazer o teu propósito com Deus da arca. Amém?
Você entendeu, sim ou não? Recebeu o dízimo, você envia, pega o comprovante, manda, a gente imprime aqui para a arca. Tipo, eu vou enviar a minha oferta de R$31. Enviou a tua oferta, a mesma coisa, pega o comprovante e manda. Porque nós vamos colocar aqui na arca e todo dia nós vamos orar e nós vamos profetizar saúde, paz e prosperidade. Esses 3 meses, outubro, novembro e dezembro, vai ser de bênção na vida daqueles que creem. Amém? Apresenta as tuas mãos aí na tua casa, deixa eu orar pelo teu trabalho, deixa eu orar pela tua vida financeira, no nome do Senhor Jesus Cristo. Apresenta as tuas mãos aí na tua casa, você que é dizimista. Bispo, eu quero fazer um voto, bispo, eu quero começar a dizimar nessa obra a partir de hoje. Você vai falar com Deus aí na oração. Fecha os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro, meu Deus, pela vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. Por essa pessoa, meu Pai, que tem o dízimo para devolver. Por essa, meu Pai, que vai estar fazendo uma oferta para nos ajudar nessa noite. Por essa que não tem nada para dar. Meu Deus, eles estão em casa estendendo as mãos. As mãos representam a força do trabalho, Pai. Abençoe essas mãos, Senhor. Abençoe o trabalho daqueles que trabalham. Abençoe a vida financeira de todo o teu povo, meu Pai. Repreende, meu Deus, todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, todo espírito de derrota. Meu Deus, repreende toda a força maligna do trabalho, dos caminhos, dos projetos, da vida financeira desta pessoa. E abençoa, meu Pai. Abençoa de maneira grande, abençoa de maneira poderosa. Que ela tenha para ela, que ela tenha, meu Pai, para a casa dela, para a família dela. E que ela tenha, meu Deus, para poder abençoar essa obra. Que ela tenha, meu Pai, para socorrer essa obra, para nos ajudar a levar a Tua palavra, para nos ajudar a ajudar mais pessoas, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada dizimista fiel dessa obra, cada ofertante dessa obra. Abençoa esse novo dizimista, esse novo ofertante. Meu Pai, aqui na arca, Senhor, eu coloco a minha mão, já tem aqui nomes, meu Pai, que começaram a chegar desde o primeiro dia que nós abrimos, meu Pai, essa campanha profética da Arca da Aliança. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a minha mão aqui na arca e sobre a vida, meu Pai, do povo, eu profetizo, meu Pai, outubro, novembro, dezembro, de paz, de saúde e de prosperidade, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor, eu entrego ao Senhor, Pai, esse propósito da Arca da Aliança, meu Deus, e eu agradeço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vou colocar aqui rapidamente para você o Pix da igreja. Nessa chave Pix, que está aparecendo aí, nessa chave Pix, você vai estar devolvendo o seu dízimo, a sua fidelidade. Você que diz, bispo, eu já sou dizimista dessa obra, bispo, eu quero fazer esses 3 meses, esse propósito com Deus de estar dizimando aqui com você. Se Deus toca o teu coração, nessa chave Pix, você vai estar enviando a tua fidelidade. Ou então, bispo, eu vou estar fazendo a minha semente de fé. Eu vou estar fazendo a minha oferta de fé nesse mês de outubro, de pelo menos R$31. E você vai ver Deus abençoando a tua vida. Quando você enviar, o dízimo enviou a semente, você vai entrar nesse WhatsApp, o Pix é o mesmo WhatsApp, você vai mandar o comprovante. No comprovante vai estar o teu nome. Bispo, eu posso mandar um pedido? Pode. Escreve um pedido aí no papel, tira a foto e manda também. Porque nós vamos imprimir e colocar aqui na arca. Outubro, novembro e dezembro. 3 meses de bênção, saúde, paz e prosperidade na tua vida. 11 972 25 3106. Esse é o Pix da igreja. Quando você colocar a chave Pix, confere para ver se aparece esse nome. Igreja Cristã Tempo de Vitória. Apareceu, você confirma. Bispo,
Eu não tenho Pix, eu não gosto de fazer Pix, eu quero depositar o meu dízimo, eu quero depositar a minha oferta. Você vai depositar nessa conta do Bradesco, que é uma conta provisória. Você vai depositar nessa conta. Tanto o dízimo, tanto o Pix quanto o depósito você fez, manda o comprovante, quem quiser manda o pedido para a gente colocar na arca. 90 dias de oração, 90 dias de vitória no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer a oração final. Eu termino o culto e você vai descansar. Abençoado, abençoada no nome de Jesus. Amanhã, sábado, 6 horas da manhã, eu vou estar orando. Quem puder, põe o relógio para despertar, vem orar comigo 6 horas da manhã. Quando foi por volta de 15 para as 6, 10 para as 6, o link já vai estar no grupo. Você que está no grupo do WhatsApp. Já vai estar no grupo, 6 em ponto, eu começo a oração. Se você puder, ora comigo 6 da manhã. Ora comigo 6 da manhã. Ah, bispo, eu não posso orar 6 da manhã, para mim não dá, eu saio antes, para mim é muito cedo, não tem problema. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar comigo todos os dias. Amém? E no domingo, 8 da manhã aqui em Campinas, 8 da noite aqui na sala de oração. Amém? Graças a Deus. Quem tem foto da família aí, eu vou orar pela família, termino o culto. Quem tem peça de roupa, garrafa com água para beber. Bispo, eu estou com sal aqui para consagrar. Eu vou consagrar o sal e esse sal você vai usar normalmente aí na tua casa. Não é para tu comer o sal não, gente, pelo amor de Deus. Você vai usar normalmente aí na tua casa. Só que ele está consagrado, está abençoado. Se tem algum familiar teu que está no vício, pela fé, o poder de Deus vai tocar na vida dele, o mal vai sair, ele vai ser liberto desse vício no nome de Jesus. Amém? Pessoal que está pelo YouTube, deixa o joinha, deixa o gostei. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, tem um botão aí abaixo com a palavra inscrever-se, se inscreva no canal. Bispo, eu quero entrar para o grupo de oração do WhatsApp. Aí no primeiro comentário fixado está o link do grupo de oração, tá bom? Vamos orar pela família, eu termino o culto e você vai descansar abençoado, abençoada no nome de Jesus. Quem tem foto da família para apresentar, quem tem peça de roupa, apresenta para Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, as fotografias que o teu povo em casa levanta na oração. Senhor, visita cada pessoa representada nesta foto. O Senhor, Pai, é Deus onipotente. Mas o Senhor também é Deus onipresente. O Senhor está aqui conosco. E em todos os lugares. Então, Pai, toca, meu Deus, no filho, na filha, no marido, na esposa, no pai, na mãe. Toca em cada familiar, meu Deus. Repreende, meu Pai, os espíritos de enfermidade. Repreende, meu Deus, os espíritos, meu Pai, de vício. Repreende todo o mal, meu Pai. E abençoa a família do teu povo. Eu peço em nome de Jesus, consagra, Pai, essa peça de roupa. Quando essa roupa for usada, Pai, que dela saia o teu poder, o teu espírito e que aconteça milagres. Senhor Jesus, eu apresento também o sal, meu Pai. O Senhor disse, bom é o sal, consagra esse sal, meu Pai. Que essa pessoa vai estar usando normalmente aí na casa dela. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todo espírito, meu Pai, do vício da bebida, do vício do cigarro, da droga, do jogo, da pornografia, seja repreendido pelo teu poder e que haja libertação, meu Pai. Eu peço isso no nome de Jesus. Abençoa também, Pai, a garrafa com água. Coloca nessa água a tua bênção. Quando essa pessoa beber, meu Pai, ela beba do milagre no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse culto de sexta-feira. Obrigado, meu Pai, pela palavra, pelos testemunhos, pela libertação, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, Pai, pela vida de todo esse povo. Foi o Senhor quem trouxe eles. Eles vão sair agora, Pai. Guarda a vida deles. Guarda a casa deles. Dá para todos eles, Pai, uma noite de sono tranquila, abençoada. Esse final de semana, Pai, que vai começar, seja o melhor, seja o mais abençoado da vida deles. Abençoa, Pai, eu peço mais uma vez essa campanha, meu Pai, da Arca da Aliança. 3 meses de saúde, de paz e de prosperidade. Pai, que isso venha acontecer na vida de todos aqueles que creem, Pai, e nesse ministério. Eu te peço em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra, a glória para sempre. Amém. Amém. O amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a luz do Espírito Santo brilhe sobre a tua vida, brilhe aí na tua casa, hoje, amanhã e sempre. E quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente. Ó, uma noite abençoada para todos vocês. A bênção de Deus está aí com você no teu coração. A bênção de Deus está aí dentro da tua casa. Que você tenha um sono abençoado, como diz a palavra, sono do justo. Que esse final de semana seja uma bênção para a tua vida. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês, gente. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite.